43. Tá, então eu vou recapitulando cada passo aqui e a gente vai relembrando os passos. Então, assim, aquilo que a gente falou, você vai ter o filtrado número lá, só que aqui ele vai ter basicamente... Vocês querem sentar aqui, vocês olhar? Não. Só estou terminando. Você vai ter essa quase a mesma composição do plasma, a osmolaridade é muito parecida. E aqui, eu acho que vocês querem que repetir essa parte? Ou... Tá, então beleza. Então, aqui no início, no tubo contorcido proximal, a gente vai ter essas três divisões. A gente vai ter S1, S2 e S3. O que a gente tem que lembrar dessas três funções? É que quanto mais no início do tubo, maior ele vai ter aquela capacidade de metabolizar e de reabsorver os solutos que estão aqui dentro do lumen. E aí, para isso, tem algumas características na célula que a gente viu. Então, ele vai ter muitas mitocôndrias, ele vai ter muitas microvelocidades e elas vão ser bem longas. Ou seja, se você pegar e fazer um corte transversal do lumen, você vai ver que ele é quase todo preenchido por essas microvelocidades. Então, o espaço ali, ele fica até meio difuso, porque são muitas microvelocidades dentro do lumen. Além disso, você vai ter aquelas, que eu não desenho aqui, mas você vai ter aquelas invaginações na porção basolateral, que é aquilo que a gente falou. Você vai aumentar a área de contato, não para reabsorver, mas para você conseguir ter mais espaço para colocar as bombas de sódio e potássio. E aí, beleza, aí você vai ter tudo isso para quê? Porque você precisa de muita energia para conseguir criar um gradiente de concentração de sódio para ele puxando os outros solutos que estão no lumen. E aí, qual que é a ideia? A maioria dos solutos, eles vão ser reabsorvidos seguindo esse gradiente. Então, vão ter transportadores aqui na membrana, que vai puxar o sódio, e o sódio ele vai puxar esse outro soluto específico junto. E aí, a gente vai ter quatro que são muito importantes. A gente falou, vai ser da glicose, do aminoácido, do bicarbonato e do fosfato. Absorvendo esses quatro vai ser a prioridade no início, aqui no tubo proximal. Então, da glicose, foi o que a gente estava falando, a gente vai ter o SGLT2, que aí o que ele vai fazer? Ele vai puxar um sódio e junto você vem a glicose. E aí, entrando para a célula, ele precisa liberar isso para o interstício para ser reabsorvido nos capilares peritubulares. E aí ele vai entrar na célula pelo SGLT2 e sair pelo GLUT2. Então entrou, saiu, foi reabsorvido. Agora a gente tem o aminoácido. O aminoácido vai seguir a mesma lógica. Vai entrar por um transmutador e aí vai entrar junto com o sódio também. Então ele vai entrar e vai sair pelo outro transportador do outro lado, a membrana basolateral. Então, só que já foi glicose e já foi aminoácido. Agora, a gente entra aqui no bicarbonato. Aí, o bicarbonato, ele vai seguir uma lógica diferente, mas a reabsorção vai acontecer da mesma forma. Só que, qual que é o mecanismo que ele vai utilizar? Ele vai tentar, a partir da liberação de um H+, que vai ser um intermediário de todo o processo, ele vai tentar reabsorver, vai converter o bicarbonato em gás carbônico e água para reabsorver. E aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai ter esse trocador, que vai ser o NHE3, que vai ser um trocador de sódio e hidrogênio. E o que ele vai fazer? Ele vai reabsorver um sódio e vai jogar o hidrogênio no lugar, ele vai fazer essa troca. E aí, quando ele joga o hidrogênio, aí você vai entrar nessa equação de equilíbrio químico do bicarbonato, do ácido carbônico. E aí, o que acontece? Quando o H+, ele é jogado no lumen, ele vai se juntar com o bicarbonato e vai formar o ácido carbônico. Só que aquilo que a gente estava comentando, ele é muito estável. Então, se ele é muito estável, ele vai se dissociar. E aí ele vai seguir o equilíbrio químico. E aí, para acelerar esse processo, a gente vai ter a nitrase carbônica no meio extracelular. Então, tanto aqui na região do lumen, quanto dentro da célula, a gente vai ter essa enzima, que ela só vai acelerar o processo. Então, aqui fora, o que vai acontecer? Você vai pegar, ele vai se juntar, então a nitrase carbônica, que fica aqui nessas duas setinhas, ela vai acelerar a reação. Você pegou esses dois, juntou, virou gás carbônico. Só que você também vai ter nitrase carbônica aqui, então ela vai acelerar nesse sentido também. Então ele vai se dissociar em gás carbônico e água. E aí qual a importância disso? Que o gás carbônico, ele é polar. Então ele vai passar por difusão simples aqui pela membrana, então você vai conseguir absorver sem gastar energia. A água, ela vai entrar tanto pela aquaporina, por difusão simples também, quanto também pela via paracelular, ou seja, aqui no interstício vai estar cheio de soluto ali, ele vai estar reabsorvendo, ele vai estar, lembra, você vai ter várias bombas de sódio e potássio jogando sódio pra caramba aqui para fora. Então aqui vai estar cheio de sódio, então a água vai estar doidinha para seguir ele. Então ela vai e passa via paracelular.
Só que quando o gás carbônico ele entra dentro da célula e a água também entra, o que vai acontecer? Você vai ter gás carbônico e água dentro. E aí você tem a mesma coisa, você vai ter gás carbônico aqui. Então o que ele vai fazer? Vai voltar essa reação nesse sentido. E aí você vai pegar e produzir o bicarbonato que você pegou aqui no lume. Então ele vai reabsorver o bicarbonato dessa forma. E o H+, da mesma forma que ele foi eliminado aqui, ele vai ser reconstruído lá dentro. Então o H+, ele só foi intermediário. Ele não nem gasta nem consome. E o bicarbonato, então, no final das contas, reabsorveu o bicarbonato, reabsorveu o sódio, reabsorveu a água, e aí você ainda conseguiu isso tudo gastando somente uma molécula de ATP. Ou seja, é um processo muito eficiente de fazer isso daí. Então aqui, ó, você absorveu glicose, aminoácido, o bicarbonato, e agora o fosfato, ele vai seguir uma lógica parecida, ele vai ter um transportador. Então vai entrar o sódio, o potássio ele se liga, entra junto, e ele sai por outros transportadores também na membrana basolateral. Então ele vai entrar e sai. E aí o último, o penúltimo, né, a coporina que a gente falou, vai ter aos montes aqui nas microvelocidades, então vai absorver o máximo de água possível. Então assim, lembrando, a maioria passa via paracelular, que é mais fácil. E a gente também tem esse mecanismo, que é como se fosse um mecanismo protetor. A gente vai ter receptores aqui na membrana apical, que são receptores que eles conseguem identificar proteínas. E aí, para que isso? Porque o processo ali de filtração glomerular, ele é muito bom. A gente viu que a gente vai ter aquelas camadas, a barreira filtrativa, vai conseguir filtrar bem a passagem de proteínas. Só que uma ou outra pode passar. E se passar, quem vai identificar vai ser esse receptor, que vai ser a megalina com a pulvinina. E aí, identificando a proteína, o que vai fazer? Como ela é muito grande, não tem como passar por difusão. Então ele vai endocitar ela. Então ele vai endocitar ela, vai levar a fusão de lisossomos, vai conseguir fazer a degradação dessa proteína e aminoácido e depois joga de volta para a corrente sanguínea. Então aqui a gente vai ter esse mecanismo que ele vai proteger o próprio lume de você não ter proteínas nele, para evitar a proteinúria. Então aqui, recapitulando, a gente vai reabsorver a glicose, aminoácido, bicarbonato, o fosfato, água e também proteínas, se for o caso. E mais complementando aqui, a gente vai ter o PTH. Lembrar que o PTH ele absorve cálcio e ele elimina potássio. Como que ele vai eliminar nesse caso? O potássio ele passou aqui na filtração, o que ele vai fazer aqui? Ele só não vai reabsorver. E aí ele faz basicamente inibindo esse transportador de sódio e potássio. Então, o fosfato. E aí o fosfato ele não vai entrar. Então, se ele não entrar, ele vai ficar aqui no lume e aí você não reabsorve ele. Antes eu não tinha comentado, mas eu adicionei aqui, que é bem interessante a gente saber que um dos principais locais de ação da angiotensina 2 vai ser no túbulo proximal, e principalmente nessa porção inicial, em S1 e S2. Porque, pensa o seguinte, qualquer função da angiotensina 2, além da vasoconstrição, vai ser reabsorver, você vai conseguir aumentar a volemia da sua corrente sanguínea, para você aumentar o volume. Mas para fazer isso, você vai ter que absorver sódio, o sódio vai puxar água. Então, e aí, quais são as formas que ele pode fazer? Analisando a célula aqui, ó. Aonde que a gente vai absorver sódio? A gente consegue com esse trocador aqui de sódio e hidrogênio, ou seja, ele vai ficar jogando sódio para dentro, só que se você jogar o sódio para dentro, você joga hidrogênio para fora. Então você vai ter esse trocador aqui que consegue puxar, e você também vai ter as bombas de sódio e potássio, que a bomba de sódio e potássio fica jogando o sódio para fora. Então você consegue reabsorver dessas duas formas. E aí, ou seja, o que a angiotensina 2 ela vai fazer? Ela vai atuar em receptores que a gente tem na membrana basolateral aqui, e ela vai estimular a transcrição tanto das bombas de sódio e potássio, como também desse trocador, do NHE3. E aí, qual é a consequência disso? Você vai reabsorver, todo aqui, ó, você vai reabsorver muito sódio, aqui na bomba de sódio e potássio, aí lembrar que ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula. Então você reabsorve bastante sódio, e aqui você estimulando o NHE3, você vai reabsorver muito sódio, mas você também acaba reabsorvendo o bicarbonato, porque você está jogando o hidrogênio para fora, ele vai reagir aqui e você acaba reabsorvendo o bicarbonato também. Então a angiotensina 2, um dos efeitos dela, além da vasoconstrição, é você aumentar o sódio intravascular, e você acaba também aumentando a alcalinidade do sangue, porque você acaba trazendo o bicarbonato junto.
Então, isso aqui é um processo que acontece principalmente aqui no tubo proximal. Então, beleza, aqui a gente fechou essa ideia. E aqui agora vem essa lógica desse gradiente de eletronegatividade. E é aquilo que a gente foi comentando. A gente, conforme a gente vai reabsorvendo esses solutos, a gente reabsorve muitos solutos que são negativos, que têm uma carga negativa. Então, por exemplo, o bicarbonato ele vai saindo, o fosfato ele vai saindo. A gente tem também os aminoácidos também, que alguns são aniônicos, então você consegue reabsorver essa carga. E o fosfato, então, ou seja, você está perdendo essa carga negativa do lume, porque no início ele é negativo. E aí, conforme você vai avançando, você vai aumentando a concentração de quem? Do cloro. Porque o cloro, durante esse processo, ele é pouco reabsorvido. E quando ele vai ser tipo paracelular, porque ele não vai ter tantos transportadores específicos para ele. E aí, conforme você vai avançando, você foi chegando aqui em S2, o que vai acontecer? Você vai ter menos microvelocidades, você vai ter menos mitocôndrias. Por quê? Porque a maior parte do soluto já foi reabsorvido aqui. Então, a glicose, o aminoácido, tudo aquilo que a gente falou que é mais importante, já foi pelo menos 70%, 80% já reabsorvido aqui. Então, aqui ele vai diminuir essa expressão e conforme vai avançando, o lume ele vai ficando mais positivo. Por quê? Chega em um ponto em que você tem tanto cloro aqui dentro que o cloro ele vai ficar doido para sair, para ir para o interstício. E aí ele acaba indo via paracelular. Vão ter alguns transportadores também na membrana, mas o principal é via paracelular. E ele vai saindo, puxa o sódio junto, e aí por isso que nessa porção de S2, mas principalmente S3, a gente tem que lembrar que é um dos principais pontos de reabsorção de sais, porque aqui ele vai reabsorver muito por conta dessa concentração. Só que a gente pensa, pô, saiu o bicarbonato, saiu o fosfato, saiu o cloro, tudo que é negativo está saindo. E aí o que acontece? O lume fica positivo. E a importância disso é que se ele fica positivo, tudo que é positivo que está aqui dentro vai ser repelido. Ou seja, o cálcio, o magnésio, o potássio, até o sódio, ou seja, tudo que é positivo vai tentar ser repelido para fora do lume. Então, eles vão tudo ser reabsorvidos passivamente nesse processo. Ou seja, você vai ter duas células aqui está muito positivo e aqui está negativo. O que eles vão tentar fazer? Vão tentar passar intracélula para conseguir ir para o outro lado. Então, você tem uma reabsorção passiva aqui de vários solutos, de vários eletrólitos que tem essa carga positiva. E aí, beleza, então aqui a gente chegou em S3. S3 é muito bom a gente lembrar que vai ser a porção do tubo que vai ter essa característica de secreção. Então, até aqui que a gente foi vendo? A gente foi vendo que o tubo ele foi reabsorvendo. Então, foi reabsorvendo tudo quanto é soluto. Só que vai chegando nesse ponto, em S3, em que ele já absorveu quase tudo que precisava. E agora, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que secretar o que você não quer. Então, durante esse processo aqui da filtração glomerular, vão ter várias toxinas, vários fármacos, vários metabólitos que eles vão estar ligados a proteínas. Então, por exemplo, até o próprio cálcio. O cálcio, 50% dele mais ou menos é ligado a proteínas. Então, uma parte do cálcio vai conseguir passar, porque ele está ligado, e a outra vai continuar seguindo ligada a proteínas. As toxinas seguem uma lógica muito parecida. E aí, o que vai acontecer aqui em S3, ele vai ter vários transportadores na membrana basolateral dele, que vai ficar jogando essas toxinas para dentro da célula, e de dentro da célula ele vai secretar essas toxinas. Então você vai ter, por exemplo, vários medicamentos que a gente costuma utilizar, eles vão ser secretados alguma hora, ou aqui, ou na bile, mas aqui focando no rim, a gente vai ter essa eliminação dele por meio desse gradiente. Então você vai ter essa absorção das toxinas para dentro da célula, e da dentro da célula você vai ter transportadores que vão eliminar ela. E aí entra mais aquela curiosidade que eu tinha comentado, que esses transportadores eles são específicos para aquelas toxinas. Só que, por exemplo, existem fármacos que eles vão competir com esse mesmo transportador. E aí qual que é o objetivo disso? Por exemplo, a penicilina, que foi o exemplo. Se você tem a penicilina, ela tem um tempo de meia-vida muito baixo no sangue. Então, justamente por quê? Porque ela circula um pouco e ela já tem que ser eliminada, porque ela tem esse transportador ali presente para ela. Agora, se você coloca um outro fármaco que ele ocupa esse transportador, a penicilina vai ficar mais tempo no sangue. Ou seja, você aumentou o tempo de meia-vida manipulando esses dois medicamentos. Então, aqui, em S3, a gente vai ter essa característica. A gente vai eliminar metabólitos, por exemplo, como a ureia, a gente vai ter a amônia,
como também várias toxinas que a gente tem no nosso corpo, tanto endógenos quanto exógenos. Então aqui chegou a S3, a gente fecha então o túbulo proximal. Então aqui a gente vai ter essa porção S1 e S2, que vai ser a porção contorcida, que vai ser aquela toda enovelada que a gente vê. E aqui em S3 a gente vai ter a porção reta, que aí vai ser essa porção mais de secreção e terminar de fazer a reabsorção do que sobrou. Então vai ter um pouquinho de glicose que não foi absorvido, e aí aqui, ao invés de ter o SGLT2, a gente vai ter o SGLT1, ele vai reabsorver aquela sobrinha. Então aqui vai ser aquela absorção final e secreção das alças excretas. E aí a gente vai descer para a alça de Henle. Na alça de Henle vai ser essa transição, e é uma transição abrupta. Aí lembrando do líquido, do fluido, é só falar que o fluido é, quando ele chega na alça de Henle, ele é isosmótico. Ou seja, isso ser isosmótico é até importante falar, porque aqui eu estava falando que a gente vai reabsorvendo vários solutos. Só que como esse epitelio é muito permeável, a água vai junto. Então pensa o seguinte, você tem, por exemplo, um copo que está cheio de sal, mas também está cheio de água. E o outro você tem pouco sal, mas também tem pouca água. Ou seja, a concentração nos dois é a mesma. Então aqui quando você vai reabsorvendo sais e a água vem junto, a concentração não muda. E aí qual que é a importância disso? E se você mantém a concentração do lume igual à concentração aqui dos capilares, você não vai ter essa briga para você ficar puxando um soluto no sentido contrário. Ou seja, o sentido vai ser sempre seguindo esse gradiente de concentração que é criado pelo próprio epitélio. E aí agora, quando a gente chega na alça de Henle, lembrar, a principal característica da alça de Henle é você criar um ambiente hiperosmótico, principalmente ali na medula da pirâmide renal. Ou seja, a gente tem que lembrar que no rim, a estrutura que a gente vai ter vai ser o córtex, a gente vai ter a medula. Essa porção aqui, tudo que está aqui em cima, ela está principalmente no córtex. Então no córtex é um ambiente mais isotônico, você não vai ter esse gradiente de concentração muito osmótico. Ele vai ser bem parecido com o do plasma, então você não vai ter essa luta de gradientes. Agora, conforme você vai descendo essa alça, quanto mais você desce, maior vai ser o gradiente que você vai criar. E qual que é a importância disso? Quando a gente chegar aqui no tubo coletor, qual que é a principal função do tubo coletor? Você fazer essa reabsorção de água. Só que para você reabsorver a água ela tem que seguir um gradiente de concentração. Então, aqui do lado de fora do tubo, tem que estar cheio de soluto para ele conseguir puxar essa água. Porque a água não vai ter, por exemplo, uma bomba de água. Você vai ter um canal e a água ela vai passar seguindo um gradiente. E aí, se tiver para um lado, ela vai para um lado, se tiver para o outro, ela vai para o outro. Então, a alça, o que ela vai fazer? Quanto mais você for descendo a alça, e aí entra os tipos de néfrons que a gente está vendo, a gente vai ter o néfron cortical e vai ter o néfron justacondylar, o justamedular. O justamedular, qual a diferença dele? A alça dele é muito comprida. E qual é a importância disso? Quanto mais comprida for essa alça, mais profunda ela for descendo, maior vai ser a concentração, vai ser mais hiperosmótica. E a importância disso, quanto mais hiperosmótico, mais fácil a água consegue ser reabsorvida. E aí o tubo, mesma coisa, quanto mais você for descendo, maior vai ser a concentração do lado de fora, mais a água vai ser facilmente reabsorvida. Então, beleza, então, aqui na alça de Henle, a gente vai ter essas duas, quer dizer, essas três estruturas, na verdade, né? Segmentos. A gente vai ter a descendente fina, a ascendente fina e a ascendente espessa. Para facilitar assim, para a gente não ficar gravando, pensa o seguinte, sempre quando é fino, o que você imagina? Pô, a célula é muito fina, então pô, não tem espaço para ter muita mitocôndria, não tem espaço para ter muito citoplasma, ou seja, é mais fácil de uma molécula para atravessar ela, é muito mais fácil de você conseguir fazer essa difusão. E aí, essa é a ideia dessa porção fina, é você conseguir facilitar essa transposição do soluto, ou seja, ele vai ser muito facilmente difundido. E aí, o que vai acontecer? Na descendente fina, a principal diferença da descendente para a ascendente é que uma vai ser permeável e outra vai ser impermeável. E aí, o que define isso? Lembrar que a água ela só passa ou paracelular ou por canais. Então, se aqui tiver canal e aqui o espaço, as junções entre as células for mais fraca, ele vai passar. E é exatamente o que acontece. Na descendente fina, a gente vai ter canais de água, então a gente vai ter a aquaporina 1, e aí lembrar que a aquaporina 1
ela não tem interação com o ADH. O ADH não vai influenciar ela. Então aqui, a descendente fina ela sempre vai estar aqui, a aquaporina. Então a água vai e ela é reabsorvida. Da mesma forma, a gente vai ter aqui esses canais de ureia. E aí qual é a importância disso? A ureia ela é muito osmótica. Então se a ureia aqui está sendo excretada aqui, nesse primeiro filtrado, ela vai ser reabsorvida parcialmente para cá, para aqui. Porque se ela for reabsorvida aqui para o interstício, ela vai criar um ambiente osmótico, ou seja, ela vai puxar a água mais ainda. Então ela intensifica esse processo de reabsorção da água nesse momento. Então aqui você foi reabsorver a água. Qual que é o problema disso? Se reabsorver a água, o que vai acontecer com o filtrado aqui dentro? Ele vai aumentar a concentração, porque só está sobrando soluto. Só que não é isso que a gente quer agora. Nesse momento a gente vai reabsorver isso, criou esse ambiente microosmótico, só que agora você vai chegar aqui na função ascendente fina. E aí lembrar, se é fino, não vai ter mitocôndria, não vai ter toda essa estrutura de gasto energético, ou seja, se é fino, não gasta energia, é tudo passivo. Então a gente vai ter que trabalhar com isso. Se ele está subindo aqui é fino, o que a gente vai ter? Aí agora é aquilo que eu falei, a diferença aqui na função ascendente é tudo impermeável. Ou seja, não vai reabsorver água, agora é só soluto. Então até aqui, essa porção aqui é só água praticamente. Água e secreção aqui é S3. Aqui a gente foi reabsorvendo tudo, é bem permeável. Agora daqui em diante é só reabsorção de soluto. E aí qual que é o objetivo disso aqui? E quando você, primeiro, criar esse ambiente microosmótico, ou seja, você está reabsorvendo aqui entre esse epitélio da alça ascendente fina, você vai ter alguns canais de cloro, e aí lembrar que o cloro ele vai puxando o sódio junto. Então ele consegue passar tanto entre as células quanto por transportadores. Então você puxa aqui o cloro vai puxar o sódio, só que a água ela não vem junto. Lembra que a gente tinha falado que a água sempre tenta acompanhar o sódio? Mas aqui não vai acontecer por quê? Porque as junções de oclusão aqui são muito mais fortes e a água não consegue passar com tanta facilidade. E além disso, quem não vai ter aqui? Você não vai ter aquaporina 1 aqui, então a água não vai passar. E aí qual que é a importância disso? Depois a gente vai ver melhor, mas você vai ter vários, você vai ter capilares aqui, que eles vão seguir um contrafluxo. Ou seja, diferente do que a gente está acostumado, de, por exemplo, você sair aqui e ele ficar acompanhando o fluxo aqui do filtrado, ele vai seguir um sentido contrário. E a importância disso é que ele vai conseguir manter esse ambiente microosmótico, ele não vai ficar trocando e roubando todo esse soluto para ele. Ele vai sempre manter essa concentração. Isso é importante para a gente conseguir reabsorver a água depois. Então, beleza, aqui a gente vai ter essa reabsorção de sal. Vamos lembrar, são ascendente fina, reabsorve sal. E aqui vai reabsorver a água. Aí ele chegou aqui, agora ele vai transicionar para a porção espessa. Aí é a mesma lógica que eu tinha falado. Se é fino, não vai ter mitocôndria direito, não vai ter ATP, então não vai gastar energia. Agora, se ele ficou espesso, vai ser o contrário. Vai ter muita mitocôndria, vai ter energia. Então ele vai querer gastar energia para você conseguir reabsorver o soluto. E aqui, vamos seguir essa ordem. Aqui na alça ascendente, nessa espessa, a gente vai ter esses dois transportadores que são muito importantes. A gente vai ter o NKCC2, ele vai reabsorver tanto o sódio, quanto o potássio, quanto o cloro. E aí você vai ter um sódio, um potássio, 2 cloros. Eu gosto até de associar, por exemplo, N de sódio, K de potássio e 2C de 2 cloros. Ou tipo um C2 para dizer que são 2 cloros. Então você vai reabsorver eles. Só que qual que é a diferença? Aqui, nessas células aqui, o epitélio da porção espessa, ele vai devolver um potássio. Aí você pensa, qual é o sentido de devolver um potássio nesse processo? Se ele está reabsorvendo? É justamente para você criar um ambiente positivo. E aí, qual que é a importância disso? É o mesmo sentido disso aqui. Se você cria um volume positivo, é porque você está querendo expulsar dele tudo que é positivo. Então, se você está criando esse ambiente positivo, logo em seguida, na mesma porção aqui da ascendente espessa, você vai começar a passar entre as células tudo que é positivo, é o mesmo esquema que foi aqui. Então você vai eliminar, você vai reabsorver o cálcio, o magnésio, o fosfato, tudo que é positivo vai passando entre as células, porque você criou esse ambiente positivo e fica repulsando. E aí logo em cima você vai ter uma transição. Então você teve a ascendente
o que é que ela vai fazer? Ela vai reabsorver esses solutos. E aí, qual que é a questão? Quando você reabsorve soluto, você está tirando o sal daquele copo de água que eu te falei. Se você está tirando o sal, ele vai ficar mais diluído. É diferente de quando a gente coloca a água, vai diluindo. Se você tira o sal, é o mesmo esquema, você dilui. Então aqui a gente está tirando esses sais e vai diluindo. E aí, beleza, você foi diluindo, chegou aqui, logo quando você termina a alça espessa, que você vai transicionar para o duplo contorcido distal, você vai ter a mácula densa. E a mácula densa, logo aqui, é porque esse esquema é mais didático. Mas a gente tem que lembrar que a mácula densa, ela vai ficar ali na entradinha do glomérulo. Ou seja, você vai ter uma artéria aferente e uma eferente passando dos dois lados dela. E aqui no meio você vai ter o tubo com a mácula densa, que são células bem... Elas são mais colunares e elas vão conseguir fazer o quê? Elas vão ter a mesma composição aqui da alça acidente espessa. Ela vai ter o NKCC2, vai ter o RON, mas ela vai ter muito NKCC2. E a importância disso é por quê? Porque aqui ela vai conseguir ver o quanto de sódio que tem ali. E aí ela vai reabsorvendo. Se tiver muito sódio, o que vai acontecer? A mácula densa vai reabsorver muito. E aí, se ela identificar que tem bastante, ela vai produzir muito ATP. Aí o ATP acaba gerando adenosina. E a própria adenosina ela vai atuar tanto como estimulante para a vasoconstrição das artérias aferentes, principalmente. Ou seja, a artéria aferente fechando, você vai passar menos fluxo para o glomérulo. Se passa menos fluxo, filtra menos. Ou seja, o que ele está interpretando aqui? Pô, tá passando sódio pra caramba. Ou seja, o filtrado, pô, tá bem tenso. Então eu queria falar, dá uma freada, então a gente segura, então ele vai vasoconstrigir a aferente. E ao mesmo tempo, a adenosina ela vai inibir a liberação da renina. Ou seja, a renina, lembra que ela vai levar a estimulação da angiotensina 2, que vai vasoconstrigir a aferente e principalmente a eferente. Ou seja, se você inibir ela, o que vai acontecer? A eferente não vai fechar. Ou seja, o fluxo para sair ali do glomérulo fica mais fácil. Então, esses dois estímulos vai fazer com que você tenha um filtrado menor. Você vai dar uma segurada. E ao mesmo tempo, agora se tiver uma outra situação, por exemplo, o sódio está baixo, o que a mácula descendente está passando um pouco filtrado. Então, o que ele vai fazer? Vai estimular a produção de PGE2. PGE2, ao mesmo tempo que você inibe a produção do ATP, você vai estimular a liberação de renina. E aí é o efeito contrário. Se você libera a renina, aumenta a angiotensina 2 e aumenta a aldosterona. A angiotensina 2 o que vai fazer? Vai vasoconstrigir principalmente as eferentes, mas também vasoconstrigir a eferente. Se você está vasoconstrigindo a eferente, você fecha a saída ali do fluxo sanguíneo. Então, se você fecha, vai aumentar a pressão dentro do glomérulo e aí filtra mais. Então, aqui, a mácula densa ela vai ter essa função. Se aumenta a pressão dentro do glomérulo, filtra menos. Absorve mais, isso. E vai ficar mais tempo, desculpa te perguntar. Vai ficar mais tempo fluido, mas como aumentou a pressão tubular, você vai aumentar muito a pressão endostática dentro da cápsula de bolo. Isso. Aí inibe a filtração. Então, a gente passou aqui a mácula densa, que é essa transição, e aí passou a mácula densa, aí o duplo contorcido distal. E a gente vai ter essas duas funções, vai ter a inicial e vai ter a final, a distal. E aí, qual que é a diferença entre as duas? Na inicial, você vai ter o principal transportador que a gente vai ter vai ser NCC. Aí é só lembrar, um transportador de sódio e cloro. Então ele vai passar somente esses dois eletrônicos, sódio e cloro. Então ele vai absorver ele passando via gradiente. Então sempre lembrar, todas essas células aqui, a gente sempre vai ter várias bombas de sódio e potássio na porção basolateral. Então só para criar esse gradiente. Então tudo isso aqui, esse transportador, o sódio e o cloro entra naturalmente aqui. Então entrou dentro da célula, foi para o intestino, foi reabsorvido. Ou uma parte fica aqui também para criar esse ambiente plasmódico. Ao mesmo tempo você também vai ter esses transportadores específicos, o TRPM6 e o V5. Um para o magnésio e o outro para o cálcio. Então você vai ter esses transportadores para reabsorver. Ao mesmo tempo, se você está reabsorvendo, por exemplo, o cálcio, você tem que eliminar isso de dentro da célula. E aqui dentro, além de você ter esses transportadores, essas bombas que vão jogar o cálcio para dentro, dentro da célula você tem que ter a catepsina, que é uma proteína que ela vai se ligar ali ao cálcio. Por quê? Lembrar que
todo o processo que a gente envolve, por exemplo, uma fusão de uma vesícula com a membrana, por exemplo, para liberar um neurotransmissor, para você colocar um transportador que está sendo produzido ali na célula, colocar ele na membrana, tudo isso que você vai ter uma fusão de membranas, o cálcio está envolvido. Então ele não pode ficar solto, senão tudo vai começar a fundir uma coisa com a outra. Então a catepsina ela vai estar muito presente nessas células para você ter essa segurança. Então você vai ter a catepsina que vai estar ligando ao cálcio e o cálcio ele vai sendo liberado tanto por transportadores via passiva, quanto também por transportadores com gasto energético, com gasto de ATP. Então vão ser bombas, igual a CACR, que ela vai ficar mandando o cálcio para fora. Então essa aqui vai ser na porção inicial do contorcido distal. Então você vai reabsorver esses sais, ou seja, é o mesmo processo, você está diluindo esse filtrado. Então foi diluindo, reabsorveu, e aqui tudo que a gente envolve, por exemplo, a reabsorção de cálcio que tem no canal, lembra do PTH. Da mesma forma que eu falei aqui no início, que o PTH ele vai inibir essa reabsorção de fosfato, ele estimula a absorção do cálcio. Vamos lembrar, o PTH absorve cálcio e ele elimina o potássio. Então, olha, ele eliminou o fosfato. Ele eliminou o fosfato e absorveu o cálcio. E aí foi seguindo, chegou aqui no tubo contorcido distal final. Aqui no final, ele já começa a transicionar para o tubo contorcido, ou para o tubo coletor. E aí, qual que é a questão aqui? Que aqui, como é um ambiente de transição, você vai ter as células que são muito parecidas nos dois. Então, você vai ter as células principais e vão ter as células intercaladas. Aqui eu vou explicar um pouco melhor, mas aqui só para a gente ter uma ideia, as células principais, o principal objetivo dela aqui, nesse ponto, imagina que nesse ponto aqui você já absorveu tudo que você podia praticamente. Agora sim, é detalhe fino, é só absorver uns detalhezinhos. E aqui, no distal final, é onde a gente vai ter a maior atuação hormonal. Então aqui é onde os hormônios vão atuar bastante. E aí quais são os principais? São o ADH e a aldosterona. Aí lembra, o ADH o que ele faz? Ele reabsorve a água. Então, para reabsorver a água, o que ele vai fazer? O ADH ele vai levar a transcrição da apopolina 2, diferente da 1 que foi falada aqui, que a 1 ela vai estar presente, e não importa se vai ter ADH ou não, ela vai estar ali. O 2 ele vai ter essa atuação do ADH. Então, o ADH atuou, reabsorveu a água. E aí, além disso, ele vai ter esses dois transportadores. Vai ter o ENaC, aí lembra de sódio, então ele vai reabsorver sódio, e o PONC, que aí tem o K no final, né, porque é o potássio. É, PONC, isso. Depois eu corrijo. Só o R ali. Aí ele vai ter o PONC que vai eliminar o potássio. É bom. Aliás, Lucas, pode me responder uma coisa que a gente não colocou? É porque tem... A CC também, a copolinas, a gente vai ter o PONC e o ENaC. E lembrar que a grande maioria deles vai ser regulada por via hormonal. Então, a aldosterona regulando esses dois e o ADH regulando principalmente a copolina. E aí você vai transicionando aí de produto coletor. Aí lembrar que no coletor a gente vai reabsorver água e a gente vai conseguir também regular a questão da acidez aqui do nosso tubo, do filtrado. Então no final aqui, lembrar que a ureia ela vai ser mais ácida. Então aqui a gente vai conseguir regular isso a partir dessas células intercaladas. E até o próprio nome fala, é intercalado. Então você vai ter uma célula principal e vai ter uma intercalada, uma principal e uma intercalada. E aí o que costuma acontecer é a gente ficar alternando entre uma célula intercalada, que é acidificante, ou seja, ela vai mandar bastante hidrogênio para o longo e vai acidificar ele. A gente também vai ter o intercalando com células B, que são as células basificantes, ou seja, ela vai mandar um pouco de bicarbonato para cá. Então a gente vai equilibrando esse processo. Então aqui na acidificante, o principal que você vai ter essas bombas de hidrogênio, e a bomba de hidrogênio vai ficar jogando hidrogênio para fora. Só que pensa, para fazer isso, você tem que tirar o hidrogênio de algum lugar. Então dentro tanto das células B quanto das células A, que são as intercaladas, a gente vai ter a anidrase carbônica também, que vai ficar produzindo ali o hidrogênio e o bicarbonato. E aí, nesse caso, o bicarbonato ele tem que sair da célula. Então, ele é eliminado via transportadores na membrana basolateral. E o hidrogênio, ele vai via, a partir dessas bombas, ele vai saindo. Então, pode ter tanto a HTPase, quanto também essa bomba, esse trocador, na verdade, de H+, e potássio.
Então ele vai trocando esses dois justamente para você conseguir ficar jogando hidrogênio para fora. Então você está acidificando. E aí aqui vai ser o contrário. Você vai pegar o bicarbonato e vai ficar jogando ele, principalmente a partir da pendrina, vai ficar jogando ele para o úmido. E ao mesmo tempo ele vai ficar trocando, ele vai reabsorver cloro e mandar o potássio para fora. Então aqui nesse processo aqui, você vai regular essa acidez da sua urina. Então o filtrado final, ele vai ter essa influência. Mas o principal aqui mesmo, como o próprio nome da célula, a célula principal, vai ser fazer essa reabsorção de água e essa regulação do dissoluto ali, principalmente de sódio e potássio. Então, lembrar, da mesma forma que aqui, essa porção final do contorno distal, você vai ter essa influência da aldosterona, regulando esses transportadores, aqui você também vai ter essa influência muito forte. Então, a aldosterona ela vai expressar, dependendo do quanto ela for estimulada, ela vai expressar mais ou menos esses receptores para eliminar potássio e reabsorver sódio. O ADH, foi o que a gente viu, você vai estimular a transcrição desses canais, que vai ser a purina 2, e ela vai sair, ver que é a purina 3 e 4. Ela entrou na 2, saiu pela 3 e 4. E você também vai ter aqui esses transportadores aqui da ureia. Então aqui a ureia, ela, aqui no caso, o T1, você vai reabsorver a ureia nesse ponto aqui, só que você não reabsorve totalmente, porque a ureia ela tem que ser excretada. Mas parte dela é reabsorvida para você criar, dessa mesma forma aqui, você criar um ambiente hiperosmótico. Então, conforme você vai descendo o tubo, porções aqui dela vai reabsorvendo essa ureia para criar essa osmolaridade bem acentuada para você conseguir fazer o quê? Reabsorver a água das purinas 2. E aí é aquele mesmo esquema. Quanto mais você desce, mais você vai ter esse ambiente hiperosmótico e mais fácil vai ser de reabsorver a água. E aí você reabsorvendo tudo, você consegue ter esse filtrado final que vai ser a urina. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente conseguir assimilar essa parte de fármacos com os processos aqui. E assim, segue uma lógica que é muito fácil depois que você entende isso aqui. Aí eu coloquei aqui os 3 medicamentos principais, que são diuréticos. A gente tem a furosemida, os tiazídicos e antagonistas de aldosterona. Aí, por que eu coloquei essas setinhas aqui? Para a gente entender o quão forte esse diurético é. E aí, qual que é a lógica disso aqui? É o seguinte, aqui a gente vai ter a NKCC2, que é onde a furosemida vai atuar. Por que ela é mais forte delas? É o seguinte, você tem aqui, o que você está reabsorvendo? Um sódio, um potássio e 2 cloros. Ou seja, você tem 4 elementos sendo reabsorvidos. Então você reabsorveu 4. Então, o que a gente lembra? Se a água vai seguir o quê? Ela vai seguir o gradiente. Então, onde tem mais soluto, ele vai ser mais reabsorvido. Então, se você bloqueia esse transportador, o que vai acontecer? Você está bloqueando os principais transportadores que absorvem esses solutos. Então, você vai ter uma diurese maior, porque você está reabsorvendo menos água. Então, aqui, por isso que a furosemida é um dos diuréticos mais intensos que a gente tem. Aí, o próximo, o tiazídico. Você vai seguindo, né? Lembra que é 1, 2 e 3. Então, você subir um pouco, você vai ter o NCC. O NCC, o que ele vai reabsorver? O sódio e o cloro. Então, você saiu aqui, você saiu de 4 para 2. Então, já ficou mais fraco. Vai ser reabsorver menos água. Então, aqui o efeito vai ser intermediário. E aí, você subindo, você chegou aqui nas células principais, aqui na porção final do contorno distal. Você vai ter a ENAC e o MONC. Só que a ENAC e o MONC, se você pegar o saldo, você só vai estar reabsorvendo um elemento, que vai ser o sódio. Então, se você você deixa de reabsorver isso aqui, é somente um elemento que você não está reabsorvendo. Então, ele é muito menos osmótico, igual esses aqui. Então, vai ser o mais fraco deles. E aí, geralmente, você usa o antagonista de aldosterona, que aí eles vão inibir o sítio aqui ativo da aldosterona, ou você também tem fármacos que vão inibir diretamente a própria ENAC. Que aí você vai ter, às vezes, são até anticorpos, que aí você consegue, o anticorpo ele atua diretamente aqui, bloqueando esse transporte. E aí você não reabsorve isso aqui, e aí vai ter um efeito um pouco mais fraco do que os outros. E aí, só para fechar então, como a gente já viu todo o processo, só lembrar, só para focar um pouco nessa porção aqui do porquê que é hiperosmótico, e um dos motivos, né? A gente foi vendo que aqui você vai reabsorvendo a água, então você reabsorvendo a água, só que o que a gente pensa? No início, quando estava estudando, ficava assim, ele está reabsorvendo a água vai vir para cá e você vai diluir esse meio.
Só que não, a água, quando ela vem para cá, ela já é reabsorvida pelos capilares. Só que a gente vai ver melhor depois como que funciona essa contracorrente. Mas os vasos sanguíneos que vão passar por aqui, eles vão passar com uma concentração muito parecida com o que você vai ter nesse ambiente. Só que, pô, se você está passando aqui e está muito concentrado, ou os vasos sanguíneos, o que ele vai fazer? Ele vai reabsorver direto essa água. Então a água ela não chega a ficar aqui nesse meio. Então reabsorveu a água, aqui você vai ter toda essa parte, ela vai diluir o tubo, e aí ele vai diluir justamente fazendo como? Reabsorvendo o soluto. E aí aqui no final entra essa porção aqui que é a parte da ureia, que entra o ciclo da ureia. A gente viu que a ureia ela vai ser reabsorvida aqui, então ela vai ser reabsorvida passivamente. E aí chega nessa porção final, aqui você já vai ter um processo que você vai reabsorver a ureia, mas a ureia ela tem que ser realocada, ela não pode ficar somente nessa porção. A gente tem que lembrar que a região que tem que ficar hiperosmótica é essa que vai acompanhar a sua de rena. Justamente porque em volta dela, você não vai ter somente esse tubo coletor. Você vai ter esse tubo coletor desse néfro, vai ter de outro, vai ter de outro. Então essa região que ela tem que ficar hiperosmótica. E aí, o que o corpo faz? Você vai ter aqui várias estruturas como se fossem canalículos, que aí são... Qual que é o nome? São... Segmentos finos. Oi? Segmentos finos. Segmentos finos. Então você vai ter segmentos finos que vão estar aqui entre as células, então ele vai estar no interstício. E aí é como se fosse, por exemplo, os canalículos mesmo, aqueles que a gente viu, tipo canalículos biliares. Não é uma estrutura feita por células em si, é uma estrutura que ela é delimitada por células. Então ele vai passando entre elas até chegar e ser conduzido para essa região, que é onde de fato tem que ser hiperosmótica. E aí lembrar que a ureia ela vai puxar essa água e ela vai criar todo esse ambiente para que quando o ADH ele atuar nas células principais, a água saia cada vez com mais facilidade conforme ela vai descendo. E aí você consegue fazer todo o processo de absorção.